Amados, né? Mais uma data a qual completa a nossa irmã Nininha. Louvado seja o nome do Senhor. Para a gente é uma honra. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro Louvado seja o nome do Senhor, de 1 Pedro, capítulo número 2, para a glória do nome do Senhor, Jesus de Nazaré. 1 Pedro, capítulo de número 2, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler alguns versículos para a glória do nome do Senhor, Jesus de Nazaré. Deus é fiel, está no nosso meio, e eu creio, louvado seja o nome do Senhor, porque esse Deus é maravilhoso, tem falado, tem bradado ao nosso coração. Eu creio que nesta noite o Senhor tem uma palavra tremenda ao meu e ao teu coração, porque o Senhor não nos reuniu aqui em vão, e sim para ouvir a sua voz, para ouvir a sua palavra, para sermos tocados pelo seu poder, pela tua glória, porque hoje aqui eu já pude sentir a glória do Senhor, já pude sentir a presença de Deus neste lugar, porque ela é real nas nossas vidas, amém? Nos diz assim a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, aleluia, de toda maldade, dole, hipocrisia, inveja, de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como criança, aleluia, crescer, aleluia, nascidas e ungido no leite espiritual, para que por ele vocês sejam dado crescimento para a salvação. Se é que já tende a experiência, aleluia, de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedra que vivem, sois edificado casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Amém? Somente até aqui, para a glória do nome do Senhor. Glória a Deus. Querido e amado e ouvinte da palavra de Deus, todos nós somos casa espiritual edificada em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém de nós nesta terra, principalmente aqueles que aceitaram a Cristo, são desprezíveis. Nenhum de nós, louvado seja o nome do Senhor, somos qualquer na face da terra, mas somos alguém precioso para o Senhor, Jesus Cristo de Nazaré. E somos uma casa espiritual. Os amados sabem que uma casa material, para ser construída, ela precisa ser alicerçada, ela precisa de alguém para cavar o alicerce, ela precisa de um pedreiro, ela precisa de uma planta para ser construída. Louvado seja o nome do Senhor. Ela precisa de um arquiteto para ser modelada. Louvado seja o nome do Senhor. Alguém para fazer o seu acabamento. Louvado seja o nome do Senhor. Na nossa vida espiritual também não é diferente. Nós precisamos estar, aleluia, quando aceitamos a Jesus, edificado nesta rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Sem esta rocha, sem esta edificação, a nossa casa não pode, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ser acabada. Não pode ser perfeita. Não pode, louvado seja o nome do Senhor, alguém habitar nela se ela não está perfeita. Então, meu amado, há um cuidado muito grande, louvado seja o nome do Senhor, que nós, como servos do Senhor, como crente, como seguidores de Jesus, para, aleluia, cada dia procurarmos, né, a zelar desta casa que somos cada um de nós. Amado, somos morada e templo do Espírito Santo de Deus. E o que estamos fazendo com esta casa, a qual habita o Espírito Santo de Deus? O que é que estamos preparando? Que zelo estamos tendo com esta casa, para que o Espírito de Deus habite sobre ela, para que veremos sobre as nossas vidas a glória de Deus, para que o mundo veja nesta casa o brilho do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então, meu amado, tudo para começar, esta casa, comparando uma casa material, precisa primeiramente cavar o seu alicerce. Precisa de vários argumentos, de cimento, de pedra, para que comece a base para esta casa ser edificada. Quando nós aceitamos a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aí começamos a edificar o nosso alicerce nesta rocha preciosa que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Mas precisa de alguma coisa, aleluia, para que esta casa comece a ser construída. Aceitar a Jesus não é meramente aceitar, colocar uma Bíblia debaixo do braço, ler a palavra na igreja, ouvir a palavra na igreja e não praticar esta palavra. Louvado seja o nome do Senhor, algo que precisamos fazer para que esta casa seja edificada, para que esta casa venha dar fruto,
começamos a edificar a nossa casa na rocha. Começamos um detalhe, o trabalho da casa para ser edificada. Então, louvado seja o nome do Senhor. Aí começamos a batalha, onde as pessoas desistem, começa, aceita Cristo, edifica a casa na rocha, mas aí quando começa a construção, porque precisa disso, precisa largar aquilo, precisa largar o pecado fulano, precisa largar os desejos da carne, e aí muitos não querem largar, louvado seja o nome do Senhor, e começa a coisa a ficar estreita, e começa a abandonar aquela rocha, aleluia, começa a colocar um material mais baixo, louvado seja o nome do Senhor, não procura um material de qualidade, que é a palavra de Deus, que é a essência de obedecer a palavra do Senhor, e aí começa a colocar um material de má qualidade, e esta casa não vai se edificando bem. Louvado seja o nome do Senhor. São o mal de muitos crentes na face da terra. Muitas pessoas, meus amados, quando o pastor que doa a sua vida pela obra e se dedica a sua vida em buscar a palavra do Senhor para ensinar, e quando, louvado seja o nome do Senhor, começa a se pregar a verdade, começa se pregar a verdade, onde que muitas pessoas têm que largar isso e aquilo para edificar a sua casa, muitas pessoas não gostam, começam a abandonar a igreja, começam a murmurar de um lado e de outro, aquele pastor é chato, aquele pastor é enjoado, não sabe o preço que ele tem pagado, não sabe o que ele tem buscado para estar na presença do Senhor, não sabe como ele edificou a casa para estar na presença do Senhor, não sabe muitas das vezes o que Deus requer de cada um de nós para estarmos edificados nesta rocha. E aí começa a murmuração, começa a colocar um material de má qualidade, alguém diz, olha, dê um jeitinho, começa a tapar o sol com a peneira, não tem jeito, vai aparecer do mesmo jeito, começa a querer encher a sua botija de água em casa com a peneira, nunca vai conseguir, louvado seja o nome do Senhor. O que isso significa para a vida espiritual? Muitos crentes não querem largar o pecado, não querem, louvado seja o nome do Senhor, largar, aleluia, o mundo para servir a Jesus. E aí quando vê alguém sendo usado por Deus, começa logo a murmuração. Ou muitos começam a querer ser também usado, mas não quer pagar o preço, não quer buscar a Deus, não quer dobrar os seus joelhos, não sabe as horas que o pastor passa de madrugada orando, não sabe quantas das vezes o pastor passa, aleluia, de joelho dobrado, com a cara no pó, aleluia, para ver uma alma edificada, para ver alguém na presença do Senhor. Muitas pessoas não querem saber disso, quer ter a sua casa edificada, mas não quer colocar um material de boa qualidade, que é a palavra de Deus, não quer, louvado seja o nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, temer a este Deus, guardar a palavra do Senhor, praticar a palavra de Deus. A permissão de muitos crentes é não praticar a palavra do Senhor, é ser ouvinte esquecido. Nós temos que ser ouvinte praticante da palavra, e aí tudo vai bem na vida do ser humano. Então, meu querido amado, hoje estamos falando de casa espiritual, de como fazemos para edificar uma casa. Então aí vem, depois do alicerce, toda a construção de uma casa. Depois que a casa está construída, vem o acabamento, que não é fácil. Quem já construiu uma casa sabe quanto é difícil fazer um acabamento numa casa. E a vida do crente também não é fácil. Para se fazer um acabamento na vida de um crente, para um crente ter a unção de Deus, o Espírito de Deus, a essência de Deus sobre a tua vida, não é algo muito fácil. Não é algo, louvado seja o nome do Senhor, que se encontra em qualquer canto, que se encontra lendo qualquer livro, que se encontra ouvindo qualquer música, que se encontra, louvado seja o nome do Senhor, na esquina. Não é algo que temos que pagar o preço. Só sabe o acabamento de uma casa quem desembolsa do seu bolso, aleluia, para arrumar esta casa. E sabemos que quando vem a parte do acabamento da casa, vem uma parte que não se deve colocar qualquer coisa, é a parte final. Tem que ficar bonita, tem que se arrumar um jeito para ficar bonita, porque se algo sair errado, você já gastou muito, não vai querer voltar atrás para desarrumar aquilo e construir novamente. Então é algo que se deve pensar muito. É algo que se deve, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, aleluia, pensar, repensar para fazer a coisa certa. O crente também é da mesma forma. Amado, para sermos, aleluia, uma casa espiritual, precisamos pensar. Crente tem que ter objetivo. Crente não tem que vir só a casa de Deus, simplesmente ouvir a palavra por ouvir. Crente tem que ter objetivo na sua vida. Abraço de que fácil. Servir a Deus não é algo muito fácil.
Ser um cristão de verdade não é algo fácil, meus amados. Aleluia. É coisa que está ficando escassa e raro na face da terra. Para se encontrar um crente de verdade, onde o mundo possa olhar e dizer assim: olha, ali é um servo de Deus, ali é uma serva de Deus, ali é um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus. Isso é algo que está se tornando difícil. E é algo que está registrado na Bíblia Sagrada. Quando os homens de Deus passavam no passado, no nosso tempo, eu não tenho muito tempo de crente, aproximadamente 10 anos, mas 10 anos atrás a coisa era diferente. Em 10 anos atrás a gente podia ver um cristão quando ia muito longe e você não sabe. Ali você chega, conversa com a pessoa, vai embora, não sabe que ele é crente. É preciso lhe dizer para você saber que ele é cristão. Porque não tem testemunho. Aleluia. A tua casa não brilha. Não tem o brilho do Espírito. Não tem a diferença a qual Jesus nos chamou para fazer a diferença nesta terra. Como é que o mundo vai ver a diferença em mim se eu não estou fazendo a diferença? Como é que o mundo vai ver a diferença em mim se eu não procuro fazer a diferença? Se eu não procuro servir a Deus como um crente de verdade? Amado, Jesus está voltando. E Ele não vem buscar uma casa desconcertada. Ele vem buscar uma casa espiritual. Casa espiritual é uma casa consertada. É uma casa que o Espírito habita. Por isso diz casa espiritual, onde o Espírito de Deus habita. E onde o Espírito de Deus habita não é em qualquer lugar. Não é em qualquer casa. Louvado seja o nome do Senhor. Não é fazendo a vontade do mundo que o Espírito de Deus vai habitar em nós. De maneira alguma, meu amado. O Espírito de Deus é santo e habita no templo santo. Em casa santa. Ele só mora em lugar santo. Quando a igreja de Cristo, nos últimos dias em que estamos vivendo, aleluia, edificar a sua casa, se preocupar com a edificação da sua casa espiritual, nós veremos a glória de Deus sobre esta terra, nós veremos a glória de Deus sobre a vida dos homens e mulheres de Deus que o Senhor tem chamado nesta terra. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Acabada. Tem duas coisas, louvado seja o nome do Senhor, que se faltar numa casa, mesmo estando acabada, mesmo estando mobiliada, estando com todos os móveis dentro de casa, não dá para se morar. E duas coisas que se não tiver dentro de casa, não dá para se morar. Se esta casa depois de acabada, não haver água e luz, não tem como morar. Como se mora numa casa sem água? Como se mora numa casa no escuro? Não tem como. E como comparamos isso com a vida do crente? Água significa a palavra de Deus. A luz significa o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Se a casa não tiver a palavra de Deus, se a casa não tiver o Espírito de Deus, ela não pode permanecer de pé. Não há morada sobre esta casa. O Espírito não pode morar sobre ela. Aleluia. Quando falta água, que é a palavra de Deus, ninguém consegue morar nesta casa. Ela pode estar arrumada, pode estar bela, mas não tem nada, não serve para nada. Ninguém consegue morar numa casa onde não tem água. O crente não consegue estar em pé se ele não tem a palavra de Deus, se ele não medita na Bíblia Sagrada, se ele não busca o Senhor, se ele não lê a palavra de Deus, ele não pode permanecer de pé. Abraçou. Amado, isso é sério. Isso é sério para as nossas vidas. O crente não pode abandonar a palavra. Também não pode, louvado seja o nome do Senhor, ler esta palavra de qualquer maneira. Ouvir, sair do outro lado e não praticar. Temos que guardar a palavra. Temos que praticar a palavra de Deus. Para que a bênção de Deus, aleluia, continue nas nossas vidas. E uma casa sem luz não é casa. Ninguém consegue morar numa casa sem luz. Crente sem brilho do Espírito. Aleluia. O crente que não brilha não é crente, meu amado. Está apagado, está morto. Não tem coragem. Qualquer luta que vem, ele cai. Qualquer afronta, ele cai. Por que tem pessoa que cai com qualquer coisa? Se ele vê o irmão cair, ele cai também. Porque não está edificado, não tem a palavra, não tem o brilho do Espírito Santo de Deus. Porque não se preocupa em edificar a sua casa. Os irmãos sabem muito bem, para construir uma casa do começo ao final, está pronta para se morar. Não é com um dia, nem com 2 dias. Não é,
aleluia, meramente olhar e vou fazer, não. É com trabalho, é com determinação. Tem que traçar uma planta. Então o crente tem que ter o objetivo que ele quer. Ele tem que saber o que ele quer na sua vida espiritual. Ele tem que saber que servir a Deus, meu amado, não é qualquer coisa, não. Servir ao Senhor não é, aleluia, estar meramente na igreja, somente ouvir uma palavra de qualquer maneira, não. Sabe por quê? Você precisa ter a palavra de Deus na tua vida. Você precisa ter o Espírito Santo de Deus. Porque filhos estão lá fora observando aqui a sua vida para saber se somos cristãos de verdade. Abraço de que manda a palavra. Aleluia. Então, meu querido amado, é esta casa que Jesus veio buscar. Uma casa espiritual. E esta casa o Senhor compara como nós. Nós somos casa espiritual. Diz aqui, os crentes são a casa espiritual edificada em Cristo. Então, meu amado, o que eu quero nesta noite, o que o Senhor quer trazer ao meu coração, é que você e eu venham edificar esta casa, dia após dia. É que você e eu, aleluia, venha se preocupar. Aleluia. Ele tem que andar preocupado com a casa espiritual. Não é de qualquer maneira. Crente não vive de qualquer maneira. Ele tem que vir preocupado. Será que estou agradando, meu Deus? Será que estou, aleluia, vivendo como o Senhor quer? Será que estou fazendo a vontade de Deus? Será que estou obedecendo a palavra de Deus? Será que estou brilhando para o mundo? Será que o mundo consegue enxergar em mim a luz que eu preciso brilhar? Porque a Bíblia diz que nós somos a luz, né, que brilha no meio das trevas. E se somos a luz, temos que brilhar. Alguém tem que olhar para nós e ver algo diferente. Algo que enche os seus olhos e que diga assim, olha, eu também quero ser crente. Olha para aquela pessoa velha, olha a vida dele. Olha a paciência que ele tem. Olha o respeito que ele tem. Olha só. Aleluia. Olha como ele anda, é diferente do mundo. Então as pessoas vão ver em nós e vão ter o desejo de aceitar a Cristo pelo meu e o seu testemunho. Aleluia. Pela minha e pela sua casa espiritual. Então, meu amado, continue eu e você a se preocupar com a nossa casa espiritual. Porque o Senhor Jesus vem buscar um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém? Que Deus possa assim estar abençoando a cada um dos amados. Que você tome posse desta palavra nesta noite. E que a cada dia busque ao Senhor. Medite nesta palavra do Senhor. Guarde esta palavra, viva esta palavra. E tu verás a glória de Deus. Talvez ainda não aconteceu na tua vida como você quer. Aleluia. Porque te falta edificar a casa. Porque te falta, aleluia, a cada dia buscar ao Senhor e ter objetivo. Esse tem que ter objetivo. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.